A paz com todos, cá estamos nós para mais um dedinho de prosa. Que seja uma prosa proveitosa. É mesmo? Então é isso. Gratidão sempre ao nosso Todo-Poderoso Deus, Rei da Glória, Pai Eterno, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Príncipe da Paz. E gratidão sempre a todos vocês que estão sempre aqui comigo, né? Comentando, não estão dando muito like, esquecem, né? Dislike, graças a Deus, não tem muito não, né? Acho que não tem nenhum, pelo menos que no vídeo de ontem, de hoje, não tem nenhum, né, que eu vi. E estamos caminhando, né? Tem dia que tá bom, a gente tá alegre, tá pra cima. Tem dia que tá down, né? Tem dia que não tem motivo nenhum, mas a gente não tá legal, né? E tem dia que também não tem motivo nenhum e a gente tá feliz, né? Coração tá alegre, a alma tá alegre, né? Aí é assim mesmo. Assim mesmo. Deve ser as energias, né? Tem pessoas que chegam perto da gente e dizem, né? Deve ser verdade. Suga a energia da gente, a gente fica fragilizada, né? Já viram isso? Eu creio. E tem pessoas que também chegam perto da gente e nos ilumina, né? Basta estar com a gente, irradia felicidade, irradia uma energia boa, né? Gostosa. E aí a gente chama, né? Essa pessoa é do bem. Senti uma coisa tão gostosa com ela, né? Vai ver mistérios da vida, né? Beleza? Irmãos, eu queria contar hoje para vocês, irmãos, irmãs, amigos, amigas, pessoas da caminhada, né? Uma história que eu li, é um trecho de um livro, uma página talvez, mas faz muito tempo. Eu não me lembro realmente o título do livro, eu não lembro nada do livro. Talvez alguém tenha lido também, né? Poderá me ajudar. Não é que eu sou uma leitora contumaz, não. É que a gente lê tanta coisa, né? Mistura tantas coisas e nessa altura do campeonato eu tô malemar guardando meu CPF e o número do celular, né? Então foi assim. Sabe? Era um retiro de onde havia assim, tipo um retiro zen, né? E ali tinha o mestre, né? E os discípulos, que eram a meninada, né? Os rapazes. Então, era perto de um mar, um lugar muito retirado, muito bonito. E quando em vez esse mestre, ele pegava a meninada, né, os discípulos, e ia para a praia, e ele fazia com que as pessoas não dormissem, que elas ficassem acordadas. Porque, segundo ele, havia um fenômeno que acontecia de vez em quando no mar, tipo assim, um tilintar de sinos, né? Ferro com ferro, alguma coisa assim. Só que, claro, né? Abafado pela água, né? Pela imensidão das águas do mar, né? E era uma coisa assim muito linda, muito maravilhosa e que ele já tinha ouvido várias vezes, né?
ele não saía dali, e ia e se formavam outros discípulos e iam embora, e ele de vez em quando chamava realmente a nova leva, né, para fazer isto. E eles ficavam ali a noite inteira, às vezes dias, e não acontecia nada, não ouviam esse tal fenômeno, né? E aí, passou-se os anos e um daqueles meninos, que era discípulo, se formou e foi. Eles mandavam, né, para outros países, para outros lugares, para eles desenvolverem um trabalho espiritual, né? E ele esteve ali e recebeu, né, seu grau, né? Não sei como é que chamavam quando a pessoa já estava pronta espiritualmente, eles mandavam a pessoa fazer a sua missão. E este homem foi e fez a sua missão, e ele também envelheceu, e um dia ele voltou para aquele lugar, né? Já homem maduro, ele voltou para aquele lugar, reminiscências, né? E aí ele foi até o mar, naquela imensidão do mar, e anoiteceu e ele ficou ali meditando, e ele falava: nossa, né, o mestre fulano de tal, ele costumava trazer a gente aqui, e a gente ficava aqui às vezes 2, 3 dias, noites, e permanecíamos acordados, né, na vigília, para ouvir o tal fenômeno, e nunca nós ouvimos, né? Eu acho que era alguma maneira que ele tinha, né, para nos manter na vigília, para a gente ficar acordado, né, para ele ficar, né, conversando com a gente. Acho que isso nunca aconteceu, né? Eu fiquei tantos anos aqui, eu nunca ouvi o tal fenômeno, né? E aí ele já estava indo embora, já estava bem alto da noite, né? E ele estava indo embora. E lembrando dos seus tempos, né, de jovem. E aí, quando ele já estava um pouco afastado, ele ouviu o tal barulho, o tal som, o tilintar, né? Aí ele ficou assim, maravilhado, né? Virou-se, que ele já estava indo embora, e por ver, retornou de novo, né? Estava retornando para ficar mais perto para poder ouvir melhor, né? E ele falava: olha, nossa, não é que é verdade mesmo, né? Olha que bonito. Era um barulho assim que vinha do fundo do mar, assim como um tilintar realmente, né? De sinos. Não era parecidíssimo, mas era assim, ferro com ferro, e era muito bonito. E ele se sentiu assim agraciado, né? Porque anos e anos ele estudou ali e nunca tinha ouvido, e agora ele voltou simplesmente para visitar o lugar e estava ouvindo, né? Ah, ele ficou encasquetado. Ele falou: não, agora eu preciso de ver o que está acontecendo, né? O que é isso, né? E ficou maravilhado com aquilo, né? E bem que o mestre tinha razão, nossa, e eu duvidando dele, isso, aquilo, aquele outro, né? Aí ele não viu a hora, né, que clareou o dia, e ele começou a ir nas cercanias das cidades, né, para perguntar sobre o fenômeno, se alguém conhecia, se tinha alguma história sobre aquilo, né? E ele encontrou um senhor de uma certa idade e ele falou: olha, eu estudei, sou um ex, né? Menino que estudei aqui, hoje já sou um homem feito, e contou para ele a história. E eu tive o prazer de ouvir, né? E ele falava assim misticamente, como se fosse realmente uma coisa, né, divinal, sagrada, né, um acontecimento.
Aí o senhor, né, já de avançada idade, deu risada, começou a rir. E você também está achando que aquilo ali é uma coisa, né, sobrenatural? E contou para ele o que tinha acontecido. E sabe o que tinha acontecido? Um navio havia afundado naquele mar, né? E ele estava carregado de tubos de ferros gigantes, né? Iam fazer algum encanamento de alguma coisa e o navio naufragou ali, né? E os ferros, conforme a bravura do mar, conforme as ondas, né? Eles estavam, né? Na hora que caiu o navio, por certo eram muitos, né? Eles formavam aqueles barulhos, né? De lintar um ferro com o outro. E era realmente uma coisa muito bonita, né? Só que, para quem não conhecia, achava que era uma coisa, né? Divinal. Mas não era. E ainda ele contou que nos primeiros tempos ouvia-se sempre aqueles tilintar, né? Daqueles ferros, mas com o tempo foi passando, né? Foi começando a sedimentar, né? Os tubos, né? E plantas, né? Marinhas e um monte de coisa, foi assim diminuindo o barulho, né? E ele falou assim: você ouviu? Você não imagina como era muito lindo o barulho. Agora o barulho está muito pouco, porque agora precisa realmente, o bar está muito violento, né? Muito bravio, para que eles se movam. E é isso, nada mais do que isso. Um navio naufragou cheio de tubos de ferro e a partir de então esse fenômeno começou a acontecer e foi vindo e está rareando nos últimos tempos, tá bom? Então, irmãos, ele ficou triste com a resposta. E ele que fez tantos questionamentos e que agora ele estava diante da verdade, ele estava assim decepcionado, porque ele queria crer conforme, né, o mestre havia lhe dito. E foi isso que aconteceu. E aí não acabou o questionamento dele. Aí ele falava: nossa, será que o mestre sabia que era o navio que havia naufragado? E ele sabia da história verdadeira, mas ele também encantado, né, com este barulho, com este som, né? Ele inventou pra gente que era, né, uma coisa mística, uma coisa gloriosa, né, pra gente ficar assim mais, né, ter mais fé, ter mais fundamento nas coisas espirituais, né? E a busca dele não terminou, tá bom? Agora ele sabia da verdade, mas agora ele questionava a veracidade do mestre. Podia ser que não, né? Porque eles estavam ali sempre retidos, sempre naquele lugar, não saíam dali para nada, né? E assim, irmãos, é muitas coisas, né? As pessoas, quando vão contar alguma história, algum testemunho, né? Enfeitam, né? Dão assim uma vida, dão assim um floreado, que é para quê? Para haver um encantamento da história, né? E eu achei tão linda essa história, irmãos. Eu sempre gostei, como eu sempre falei nos meus testemunhos, a minha busca foi muito grande e eu adorava, né? Ler muito sobre essas coisas, né? E eu guardei essa passagem. Eu não sei se eu consegui exprimir para vocês, né? Na verdade,
aquilo que eu captei, né? Mas foi uma leitura muito linda, muito maravilhosa, e a leitura ela nos transporta, né, num lugar. E eu imaginava aquele homem, né, ali no mar, ele voltando para ouvir ali aquele barulho, aquele som, né? Barulho não, barulho é uma coisa desagradável, né? E o mestre passou para eles, ainda quando jovem, que era um som lindo, sagrado, tá bom? Deu um nó, né? A nossa busca nunca vai terminar. Nunca vai terminar. Quando esclarecemos de uma coisa, não vai ser esclarecida a outra. Sempre haverá o questionamento, sempre haverá uma pergunta que não quer calar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desta. Não sei se foi verdade, nem lembro, mas fez parte de páginas muito lindas que eu li de um livro. Me parece que era um livro indiano. Eu era muito ligada naquelas coisas de todas as religiões, né? Então eu fiz assim, fiz muitas leituras nesse sentido, tá bom? Então é isso. Nossa busca, nossos questionamentos não vão parar, porque é tudo mistério, né? Esse não era um mistério. Para aquele pessoal dali, naquele lugar, né? Por certo, era tido assim uma coisa, um fenômeno, né? Místico. E isso ajudava muito na crença de muitos. E outros sabiam da verdade. Dois lados, né? Os que acreditaram misticamente se embriagaram, se ficaram maravilhados com o som, e os que sabiam da verdade e vamos que vamos, né? Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acho que ele há de querer, né? Ui!